Boa noite, amigos e amigas. Hoje é dia 19 de maio de 2020. São 20 horas da noite. Estamos aqui mais uma live. Agradeço a presença de todos. Tive um pouco afastado alguns dias, organizando um pouco a questão da forma de fazer a live. E era para ter feito a live domingo, não consegui, ajuste no programa. Hoje vou fazer uma live muito curta. Há pouco eu estive conversando com a Eliane também, da Essencial Saúde, fazendo uma live. E eu queria que vocês me informasse se estão me ouvindo bem, se estou chegando bem, se vocês estão me ouvindo. É importante receber um retorno de vocês. É, está ao vivo, ou seja, se quiserem fazer perguntas, por favor, a façam através do chat. Vou conversar um pouco sobre a questão, voltar a conversar um pouco sobre a questão do coronavírus, algumas atualizações. Aqui embaixo está passando, vocês notam uma informação. Esta informação, na verdade, está defasada. Essa informação foi de ontem. Ainda não atualizei estes dados, mas são, como eu disse, os dados de ontem. E pretendo que na próxima live eu possa atualizar. Estou testando algumas formas, alguns efeitos na live para trazer mais informações para vocês. E me parece que é importante esse bate-papo, esta conversa que nós vamos fazer um pouco mais seguido a respeito da questão, principalmente da pandemia, né? Atualizando informações, dando as nossas opiniões, respondendo algumas perguntas. Este é o nosso objetivo. A Rosângela Anflor está dizendo que está perfeita a live. Fico agradecido. Importante é que a gente possa ter uma conversa, né? E seria importante que vocês fizessem as perguntas. Eu vou fazer um resumo da situação que nós nos encontramos hoje, no dia 19 de maio, e depois eu vou iniciar, vou responder as perguntas que os amigos e as amigas me fizerem, né? Porque, como eu disse, a interação me parece que é o mais importante para que a gente possa evoluir na informação, conhecimento, né? Esta pandemia, e eu já disse isso em outras lives, esta pandemia se apresenta em várias dimensões, né? Existe uma dimensão eminentemente médica, né? Este vírus ele veio para trazer um problema de saúde pública muito importante em todo o mundo, não é somente no Brasil, todo o mundo, né? Afetou praticamente todos os países do mundo, né? O nascimento aparentemente foi na China, mas logo se espalhou por todo o mundo. Já nos primeiros dias de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde alertava sobre o surto da China, não é? E já em março, no início de março, é decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia. Como vocês sabem, existem várias fases, né?
nós temos a fase do surto, nós temos a fase da epidemia, nós temos a fase da endemia e da pandemia, né? A pandemia é vamos dizer assim, é quando a situação de contágio se dá em escala global, que é o que nós estamos, infelizmente, vivendo hoje. Se verifica, a esta altura do campeonato, se verifica um epicentro nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, com mais força em Nova York, né? E, infelizmente, hoje, né, nós tivemos a confirmação que o Brasil está em terceiro lugar como entre os países que foram afetados pela pandemia, em terceiro lugar como os países que tiveram mais casos confirmados do coronavírus, né? Ou da Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus, né? Estamos caminhando de forma muito rápida para chegar ao segundo lugar, né? Primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, a União Soviética e, em terceiro lugar, o Brasil. Estamos, então, caminhando muito rapidamente para assumir o segundo lugar. E alguns estudiosos, algumas pessoas que estudam, fizeram modelos matemáticos, mostram que não é impossível de que se transforme o Brasil como um epicentro do coronavírus em algum tempo dado, né? Provavelmente em até um mês e meio possamos ser o epicentro mundial do coronavírus. Isso é muito triste porque, na verdade, isso significa a morte de pessoas, irmãos e irmãs brasileiras que estão perdendo a vida por um vírus que se apresenta praticamente sem defesa. A gente não tem defesas naturais, nós não temos anticorpos e também não temos medicamentos e não temos também vacinas que possam nos proteger. Já disse isso, creio, na outra live, de que o vírus tem se apresentado de formas diferentes. Na China, ele se apresentou de uma forma, na Europa se apresentou de uma outra forma, nos Estados Unidos de uma outra forma e no Brasil e na América Latina como um todo de uma outra forma. Ou seja, de alguma forma o vírus vai se mutando, né? Vai se alterando e vai se adaptando às condições por onde ele vai se disseminando, né? Temos situações no Brasil muito graves, temos situações muito graves no Brasil, como, por exemplo, Manaus, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, o Rio, como, por exemplo, Ceará e outros estados, né? Onde houve uma disseminação do coronavírus de uma forma muito intensa, onde, vamos dizer assim, são os epicentros no Brasil, muito preocupante, né? Porque em alguns lugares, como por exemplo em Manaus, a saúde pública colapsou, não houve tempo possível e necessário para que a saúde pública pudesse acompanhar. Estão começando a aparecer as primeiras perguntas e eu vou respondê-las todas, tá? Em benefício aos meus ouvintes aqui e aos meus acompanhantes da live, eu vou responder, fazendo apenas o preâmbulo, né? Então, em alguns lugares, como por exemplo Manaus, parte São Paulo, parte Rio, enfim, Ceará, Amapá, enfim, alguns lugares onde o sistema público teve muitas dificuldades, alguns
colapsou, Manaus colapsou. São Paulo ainda conseguiu ter um determinado controle da situação, o Rio da mesma forma, mas houve, São Paulo está pontuando as mortes pelo Covid-19. Primeiro porque é uma megalópolis, né? É a maior cidade do país. Segundo, onde há a maior concentração, evidentemente, de pessoas, né? Isso é evidente que o processo de transmissão, tudo que o vírus quer é o contato social, e evidentemente que nisso o vírus aproveita e faz de nós os seus hospedeiros, para depois continuar o processo de disseminação. A forma dele sobreviver é esta, né? Então, por isso é tão importante e é tão fundamental, em que pese ainda não há comprovação científica. E o que é a ciência? Ciência é método. Eu vejo muita gente falando muita coisa, tem muito achismo. E o fato de ter muito achismo, ele está relacionado ao fato de que a gente não conseguiu constituir ciência ainda a respeito disto, né? Deste problema. Porque assim, o que é ciência? Ciência é método, ciência é repetição. E nós não conseguimos ainda, porque estamos inseridos em meio ao processo da pandemia, e pegou também as nossas instituições que fazem ciência, pegou desarticuladas. Então a gente tem um pouco de dificuldade de falar cientificamente a respeito deste assunto. Não só nós, como o resto do mundo também está passando por esse processo. Não tenho a menor dúvida que milhares de cientistas estão, nesse exato momento, buscando uma alternativa, que seja uma vacina, que seja um medicamento, que seja o que for. Mas enquanto a gente não tiver o único instrumento real e o único instrumento que se mostrou com maior taxa, vamos dizer assim, de sucesso, é o distanciamento social. O distanciamento social permite com que haja a interrupção ou a minimização do contágio. Aqui, a Lu Barbosa me faz uma pergunta. Diz o seguinte: boa noite, Genaro. Me diz uma coisa. É verdade que o Estado recebe verba por morte? Não tenho informação nenhuma. Se isto estiver acontecendo, Lu, que eu acho que não está, mas se isso estiver acontecendo, é um absurdo, é um absurdo total. Eu trabalho na área da saúde, sou gestor da área da saúde, e nunca ouvi falar isso. Aonde eu ouvi falar isso, Lu, nas redes sociais. Mas como já ouvi até a música da Florentina, do Tiririca, transformada em cloroquina nas redes sociais, não me surpreende de que alguém tenha jogado isso nas redes sociais como uma fake news. Não tem, porque, Lu, não tem nem lógica, não tem lógica metodológica pagar por morte. Quer dizer, uma coisa que todos nós que trabalhamos no Sistema Único de Saúde, no Brasil inteiro, nas 5.500 5.500 e tantos municípios que têm Sistema Único de Saúde, todos nós estamos trabalhando para salvar vidas. Você imagina que nós vamos, um hospital, um prefeito, ou um secretário de saúde vai se submeter a, a fraudar atestado de óbito para receber recursos por morte. Quer dizer, é uma coisa que eu não, sinceramente, é uma coisa que não tem muita lógica. O meu querido amigo Cleber de Oliveira
nos dá uma boa noite e continuamos na luta pela vida, embora os números tenham aumentado diariamente. É verdade, nós estamos já com mais de 1.100 mortes por dia, né? Isso é um número astronômico, é um número absurdo, é um número que eu digo sempre que é um número quase que pornográfico, né? Nós temos 1.100 pessoas que morrem todos os dias por causa deste vírus, né? Quando, de alguma forma, a gente poderia evitar. A Cirlei Terezinha Cadoni diz que está ótimo. Meu querido amigo, companheiro de programa de sábado, o Delcio Renner, está também me dando uma boa noite, por sinal. Se alguns dos meus ouvintes aqui, assistentes da live, precisar de um bom contador, podem contar com o Renner, o Delcio Renner. Renner Contabilidade, uma boa contabilidade, um homem com muita experiência nesta área. Então é uma propaganda que estou fazendo para o meu querido amigo Décio Renner. Confiem nele, que é um excelente contador. O Anilton Picciani também está dando uma boa noite. O Délcio pede para dar uma checada nos dados referentes ao Brasil. Não tive condições, Délcio. Acho que eu tenho até alguma atualização aqui, depois eu vou passar. A Lala Ferreira está nos dando uma boa noite também. Boa noite, querida. Muito obrigado por estares acompanhando a live. A Lu Barbosa volta dizendo: sim, eu também achei um absurdo, mas como a toda a cidade já tem o óbito, achei que você poderia me dar uma resposta concreta. Obrigado. A resposta é não. Lu, não existe isso. Definitivamente não existe, não acredito. E eu sou gestor, e para mim não chegou nenhum tipo de informação a respeito disso. Isso é com certeza uma fake news. Gente, os que estão ao vivo, chamem os amigos, chamem, coloquem, compartilhem, coloquem as suas perguntas. A gente precisa fazer esta live não ser um monólogo, ser uma coisa que possa servir para informação e formar conhecimento, que é o mais importante, né? Informação a gente tem aos montes. Vamos tentar dialogar, fazer uma reflexão sobre o problema que nós estamos vivendo e a partir dali criar vamos dizer assim, uma bolha de conhecimento para lutar contra o negacionismo, para lutar contra as pessoas que querem desestruturar toda essa metodologia que foi estruturada para evitar a morte dos nossos irmãos e irmãs brasileiras, né? Pior do que o vírus, na minha opinião, pessoal, e esta é uma opinião que eu tenho e que eu vou dar para vocês, pior do que o vírus é o negacionismo, ou seja, é acreditar que não tem o vírus ou que não tem a pandemia, ou que esta pandemia tem um objetivo político. A politização da pandemia é mais grave do que a própria pandemia. Ou seja, é provável que parte importante das pessoas que estão morrendo em função da politização da pandemia, em função do negacionismo, em função do relaxamento das medidas de cautela, das medidas de distanciamento social. Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso a gente vê todos os dias. O Kleber nos diz que pela primeira vez o Brasil soma mais de 1.000 mortes ao balanço diário e agora já são 17.971 irmãos e irmãs brasileiras que foram vítimas do Covid-19. 17.971 mortes, né? Em 24 horas foram acrescentadas 1.179 mortes. Eu, sinceramente, não achava que nós íamos chegar a este número, como eu digo, pornográfico, né? Um número que não deveríamos chegar, de mais de 1.000 mortes por dia no país. Tá? No mundo, os Estados Unidos, 2.612, na França, 1.417,
na China 1.290, enfim, tiveram mais de 1.000 mortes somadas em um único dia. Eu dizia, pessoal, que o problema da politização da pandemia tem trazido grandes dificuldades para os gestores, tanto estaduais quanto municipais. E acredito até aos gestores federais, porque em menos de um mês se trocou duas vezes o ministro da Saúde, né? Todo esse tempo que a gente está perdendo de estabelecer metodologias, protocolos, normatização, a busca por equipamentos, por respiradores, a busca científica por medicamentos, a busca pelo desenvolvimento de uma vacina, a busca pelos equipamentos de proteção individual, o diálogo com os outros países que conseguiram vencer, como eles conseguiram vencer, isso tudo está sendo absolutamente retardado no país, e isso está sendo motivo, causa, provavelmente, de um crescimento exponencial desta curva do coronavírus. É muito preocupante isso, tá? Acho que de todos os estados, eu quero fazer um elogio, de todos os estados do país, o que melhor está fazendo o enfrentamento, mesmo no escuro, mesmo numa situação de zona de desconhecimento científico, o que melhor está fazendo o enfrentamento, na minha opinião, é o estado do Rio Grande do Sul, né? Onde o nosso governador, né? Estabeleceu o regime de bandeiras, né? A bandeira amarela, a bandeira laranja, vermelha e preta, e a partir de dados concretos, como por exemplo o número de casos confirmados, número de pessoas recuperadas, número de óbitos, a estrutura da saúde pública, o que nós temos de leitos de UTI na região, o que nós temos de leitos clínicos na região, qual é a estrutura, vamos dizer assim, quanto número de médicos. Se fez ali um cálculo e a partir dali se estabeleceram as chamadas bandeiras. Aonde tiver bandeiras amarela e as bandeiras laranja, pode haver um relaxamento maior nas medidas de distanciamento social, de isolamento, vamos dizer assim, e aonde estiver vermelho e que preto, que por enquanto nenhuma região atingiu o pico da cor preta, né, que seria a situação mais grave, mas aonde tiver vermelho, recursos irão e se farão trabalhos a nível de Estado para que se possa, evidentemente, fazer o enfrentamento adequado. Acho que o modelo do Rio Grande do Sul, que está apoiado, inclusive, numa pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, que fez uma pesquisa em Pelotas e agora está sendo feita uma pesquisa em vários municípios do Rio Grande do Sul, fazendo testagem das pessoas, porque esse foi o grave problema, né? O distanciamento social, ele teria que ter sido acompanhado com um grande processo de testagem, como foi feito em vários países da Europa, né, e alguns países da Ásia, onde foi feita uma testagem maciça da população para separar quem estava contaminado de quem não estava contaminado, e aqueles que estavam contaminados ficariam em isolamento social, e aqueles que não estavam contaminados poderiam seguir uma vida razoavelmente, razoavelmente normal, né? Com todos os cuidados, máscara, higienização de mãos e tal, mas e distanciamento social, mas numa vida normal. Acontece que hoje, como a gente não tem capacidade de fazer a testagem,
em grande escala, nós não sabemos quem está contaminado. Pode estar contaminado a pessoa que está do meu lado, a pessoa que entrou no supermercado comigo, a pessoa que entrou na farmácia comigo. E o comportamento do vírus é um comportamento que ainda estamos estudando. Há pouco tempo atrás, a gente tinha informações de que o vírus permanecia no ambiente tantos dias, X dias. Hoje nós temos uma outra informação que ele dura X mais tantos dias e depois já mudou X menos tantos dias. Então, todos os dias nós estamos tendo informações diferentes e às vezes até antagônicas, o que nos traz, evidentemente, dificuldades de criar normas, de criar protocolos, porque esses protocolos estão mudando diariamente. Por exemplo, no meu hospital, já é a 20ª circular normativa desde março que nós imprimimos, né? Porque já foram 20 mudanças de protocolo em um mês e meio, né? Um mês e meio, quase 2 meses, 20 mudanças de protocolo. Isso porque é um processo extremamente dinâmico. Nós estamos, como eu digo, caminhando numa área absolutamente escura, sem muita precisão científica. E isso dificulta ao máximo o trabalho, efetivamente, daqueles que estão na ponta da frente. E o Kleber de Oliveira, e voltando para os nossos assistentes da live, diz que em Três Cachoeiras, na live, juntamente com o vereador Anilton Pitiani, já compartilhei via Face e vários grupos de WhatsApp, pois através do seu conhecimento, Luiz Genaro, devemos mostrar a realidade à população litorânea e demais cidades do Brasil. Muito obrigado, Kleber, te agradeço demais. Aqui é um trabalho absolutamente humilde que eu tento fazer, trazendo todas as informações e a forma como eu vejo, né, todo esse processo. Eu que estou há tanto tempo na área da saúde, fui secretário de saúde, fui delegado regional da saúde, hoje sou diretor do hospital, então milito, fui presidente do conselhos, alguns conselhos municipais de saúde, fui do Conselho Estadual da Saúde, então alguma experiência a gente tem e nós estamos num momento que temos que dividir as nossas experiências, né? Então eu te agradeço muito as palavras elogiosas. A Valéria Santos também entra e diz que concorda comigo, nosso governador está indo muito bem. É verdade. Então, ele estabeleceu este regime de bandeiras que, na minha opinião sincera, deveria ser reproduzido em todo o Brasil. Infelizmente, nós estamos com uma crise, e eu vou dizer isso, com respeito ao governo federal, com respeito ao senhor presidente da República, com respeito a todas as autoridades, mas nós temos uma crise de governo intensa em Brasília, né? Nós perdemos 2 ministros da saúde, dois bons ministros da saúde, porque eu entendo que o Mandetta foi um bom secretário da saúde, perdão, um bom ministro da saúde, em que pese quando ele entrou no ministério, ele tinha a ideia de desmontar o SUS, ele disse várias vezes, eu vi várias entrevistas dele dizendo isso, que ele entendia que o SUS não podia ser universal, que o SUS não poderia ser gratuito, né? Na verdade, ele se convenceu e saiu um grande defensor, inclusive com um colete, com o SUS, saiu grande defensor. Eu vou dizer para vocês, nós temos um grande defensor hoje do SUS chamado Mandetta, né? E que foi um dos que entrou no governo dizendo que ia acabar com o SUS, o que ia reduzir o tamanho do SUS, o que ia mudar a forma de trabalhar do SUS. Por quê? Pela capilaridade do SUS. O SUS está presente em 5.500 municípios brasileiros. Nós temos o ano passado, o SUS produziu 2,5 bilhões de procedimentos. É o maior plano de saúde do mundo. É o maior plano de atendimento à população do mundo e tem uma característica fundamental que os outros não têm,
que o SUS trabalha com a prevenção e a promoção da saúde. A prevenção e a promoção, me digam qual é o convênio, por melhor que seja, que trabalha com prevenção e promoção. Nenhum. No SUS, nós trabalhamos com a prevenção e a promoção da saúde. Meu respeito a todas as pessoas que trabalham com convênios, meu respeito a todos os convênios, mas o Sistema Único de Saúde é o único sistema único é o único sistema de saúde que trabalha com prevenção e promoção da saúde. E vejam bem, é um patrimônio do povo brasileiro. É um patrimônio que precisa ser preservado, é um patrimônio que precisa ser defendido, porque é o verdadeiro patrimônio, é o patrimônio da nossa vida e da nossa saúde, é o Sistema Único de Saúde. Tem que ser defendido por toda a população, por todos os gestores da saúde, por todos os agentes da saúde, deve ser muito defendido. O Kleber volta também, dizendo que o governo quer que o povo volte a trabalhar e quer impor o uso da máscara. Eu vou conversar um pouco sobre a questão da economia, se der tempo. Acho que vai estar meio difícil, mas eu vou falar um pouco sobre a questão da economia vinculada à pandemia, senão vou deixar para uma outra live. A minha querida amiga Celoí Maciel, diretora do Hospital de Osório, parceiraça. Quero dizer que aqui os hospitais da nossa região, para quem está nos assistindo de outras regiões, aqui nós temos hospitais que são parceiros. Nunca temos, se qualquer um dos hospitais desta região tem problema, o outro vai sempre sair em sua defesa, né? Uns mais, outros menos, uns mais parceiros, outros menos parceiros, mas em geral somos muito parceiros. A Celoí, como diretora do Hospital de Osório, é uma enorme parceira, e ela diz assim, sabe as palavras, abraço, mas isso porque é a minha amiga. A Jane de Souza de Santos diz que está assistindo, muito obrigado pela tua presença. O meu querido amigo, quase que um filho, o Branquinho, Érico Reschemacher, viva o SUS, manda um abraço, que trabalha na Secretaria de Saúde de Palmares do Sul. A Celoí diz que tem mais de 1000 mortes hoje. O Kleber volta dizendo que o estado do Rio Grande do Sul tem 270 leitos de UTI habilitados para pacientes de Covid-19, o que seria da população sem o SUS. É verdade, Kleber. Sem dúvida alguma, o SUS está tendo um papel fundamental, mas eu vou dizer para vocês, eu vou um pouco mais longe, dialogando com vocês estão me provocando, digamos assim, eu vou um pouco mais longe. Só para concluir uma etapa, acho que o processo do Rio Grande do Sul, o modelo do Rio Grande do Sul deveria ser replicado em todo o país. E creio que a forma de que este processo seja replicado no Brasil é pacificar de uma vez por todas o governo federal, o Ministério da Saúde. Eu não tenho problema nenhum que no Ministério da Saúde tenham colocado agora dezenas de militares. Eu não classifico as pessoas pela sua origem, eu classifico pela sua competência. Se colocaram no Ministério da Saúde militares que tenham competência para fazer saúde pública, eu fico enormemente satisfeito. Eu não tenho problema nenhum que sejam militares. Absolutamente não tenho. Agora, uma ideia apenas colocar as pessoas nesses lugares, nesses cargos, por uma questão corporativista e que não venha a ajudar ou que venha a trazer solução para o problema, aí eu vejo realmente que poderia ser de uma outra forma. Mas eu volto a dizer, a gente precisa pacificar o governo federal, precisa pacificar o governo federal com os estados, precisa pacificar o governo federal com os municípios, né? Nós não estamos em bandeiras diferentes, a única bandeira que está nos cobrindo é a bandeira verde e amarela, é ela que nós temos que defender. Nós não estamos em situações de oposição,
tá? Nós não temos que falar agora em eleições, nós temos que falar em salvar vidas. Nós temos que falar em salvar irmãos e irmãs brasileiras que precisam de nós. Sem dúvida alguma, o governo federal precisa pacificar as relações para que a gente, de forma organizada, de forma metodológica, possa fazer o verdadeiro o enfrentamento adequado ao processo da pandemia. O Manuel Jober Dias de Souza, também um grande amigo de Palmares do Sul, que hoje está em Canoas, me mandam parabéns pela bela gestão. A Marisa Tomasi Giraldi está também interagindo conosco. Muito obrigado pela tua presença. Eu quero dizer para vocês, e eu vou com isto, já estou a 36 minutos, né, na live, né? Não quero esgotar os assuntos hoje. Tem alguns assuntos, por exemplo, a questão econômica, que nós vamos ter que avaliar, a questão social, a questão pós-pandemia, o que eu imagino que vai acontecer pós-pandemia. Já tive consultando alguns livros, alguns artigos de pessoas muito influentes no mundo todo, que estão, alguns filósofos que estão estudando. Uma coisa é certa, gente, nós vamos sair desta pandemia completamente diferente da forma como nós entramos, né? A ideia da globalização, a ideia do mundo globalizado, de certa forma, vai passar por uma mudança, na minha opinião, radical. A recuperação econômica se dará, na minha opinião, e na opinião de alguns autores que eu vou trazer na próxima live, para que vocês possam, evidentemente e eventualmente consultar, vai se dar através do investimento nacional, da poupança interna, da recuperação de um plano nacional de desenvolvimento, Ninguém vai conseguir crescer ou se recuperar com dinheiro de fora. Até porque o dinheiro de fora vai ficar lá fora tentando recuperar a sua própria economia, né? Ninguém vai vir dos Estados Unidos ou da Europa ou da Espanha investir aqui, quando na verdade eles vão ter que recuperar a sua economia. A tendência é de um PIB mundial abaixo de 3, 4, 5, já se fala até 9% de queda no PIB mundial. E isso é tão grave quanto foi a crise de 1929, com uma exceção. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Em 1929 nós tínhamos alguma coisa em torno de 1 ou 2, talvez 2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 7. A outra é que naquela época nós não tínhamos um processo de globalização e de interação de mercados como temos hoje. Nós não tínhamos o mercado comum europeu, a gente não tinha o Mercosul, a gente não tinha o mercado asiático, a gente não tinha o mercado, o mercado dos tigres asiáticos, no caso, a gente não tinha uma China do tamanho que ela é uma enorme, uma gigantesca potência. Então, não tínhamos, em 29, não tínhamos a ONU, nós não tínhamos a OMS, nós não tínhamos a ODS, me faltou a sigla, mas enfim, a Organização Mundial do Comércio. Então, todas essas organizações não existiam porque o mundo não era globalizado, e hoje é. Então, na verdade, o mundo sofreu com esta pandemia, o resultado desta pandemia, o mundo foi puxado o freio de mão e foi dado um cavalinho de pau no mundo. Então, é muito provável que tenhamos enormes dificuldades
em todas as economias do mundo e a saída das economias será, com certeza, com Plano Nacional de Desenvolvimento, com recursos da poupança interna. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Os que tiverem melhor estruturados, os que tiverem melhores planos de recuperação, e isso envolve a questão da geração de empregos, a questão da distribuição de renda, a questão de um Estado que consiga ser indutor de desenvolvimento, né? Aquela ideia de Estado mínimo, neoliberal, ultraliberal, sem Estado, deixar que o mercado e que a iniciativa privada tome conta de tudo isso, não existe mais. Isso acabou. Nós vamos partir para uma outra forma de construir toda essa base capitalista. Vai ser uma mudança radical. Não me resta a menor dúvida. Todos os primados, né, que foram lá dados por Kant, por Adam Smith, por Karl Marx e por tantos outros, todos aqueles primados deixam de ter, evidentemente, hoje, deixam de ter não só a importância, como deixam de ter a razão de quando eles foram constituídos. Nós vamos ter que buscar outras formas. O Kleber diz que o presidente quer uma reunião com os governadores, mas quer impor o uso da cloroquina. Essa história da cloroquina vou deixar para a próxima live, eu vou trazer alguns elementos sobre isso. O Nilson, meu grande irmão Nilson da Silva Costa, aqui do Imbé, diz: concordo, Mano Genaro, se tem capacidade e competência, que assuma o cargo, pois cabide de emprego era antigamente deixar o paletó na cadeira, não mesmo. Essa é a opinião do Nilson, que é um grande amigo, um grande irmão, e que tem a sua opinião sobre o que nós estamos falando. Gente, teríamos muito mais coisas para falar, tá? Eu, na verdade, fiz esta live, eu estou testando um programa novo que se chama OBS, que consegue interagir melhor com vocês do que a live diretamente do Face, né? E como teste inicial, como o primeiro teste foi muito bom, agradeço a presença de todos. Eu vou comunicar o próximo dia que eu vou estar aqui na live. E se preparem, vamos conversar, vamos discutir, vamos debater, dá o joinha aí, né? Dá o joinha, valorizando o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo para todos vocês, né? Esse é um despreendimento que a gente está fazendo para vocês, que só esse é o sentido, né? Da gente conseguir, eu chamo de bolha do conhecimento, criar uma bolha de conhecimento, que ela possa se espalhar e que ela consiga combater essa coisa tão ruim, que tem feito tanto mal ao país, que são as fake news, que é a questão da bipolarização, não é? No momento em que a gente deveria estar todo mundo unido, como o mundo todo está unido, para combater esse gigante que é a pandemia, tá? Um abraço, uma boa noite, 20 horas 43 minutos. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês. E em breve estarei de volta. Eu aviso quando for entrar, vou deixar o aviso lá no Facebook, para que vocês possam interagir comigo. Um beijo no coração. Fica em casa, se cuidem. Esse vírus não é brincadeira, não, tá? Se cuidem. Um abraço.